Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para abrir lá no finalzinho da Bíblia de vocês, na carta do apóstolo Tiago. Bem no finalzinho da Bíblia de vocês, quase chegando lá no Apocalipse, tem lá uma epístola pequenininha, que é a epístola de São Tiago, que é pequenininha, mas tem um peso gigantesco. Eu peço para vocês abrirem na epístola de Tiago, no capítulo 4. Depois, fica de lição de casa. No próximo grupo de oração eu venho vistar a lição, tá bom? Fica de lição de casa a gente ler em família. É importante essa epístola de Tiago, sobretudo esse capítulo 4 inteiro. Mas a gente vai se concentrar aqui a partir do versículo 11. Prepara a porrada aí, que a palavra de Deus vai dar na gente. E o primeiro ouvido que ouve isso é o meu. Então vamos lá. Não faleis mal um dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei, mas te fazes juiz da lei. Há um só legislador, o juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Acho muito legal essa parte aqui que Tiago, quando fala a um só legislador, o juiz, ele já não precisava nem terminar, a gente já sabe, né? A gente já tomou a lição. Pô, Tiago, não precisa continuar, eu já sei quem é o único que vai julgar, mas ele ainda tem uma sacada que ele diz, a saber, quer dizer, vai que você ainda acha que é você mesmo, que é o juiz de toda a terra. Ele fala um só, a saber, aquele que pode salvar ou destruir, quer dizer, Deus é o único juiz, é o único que pode julgar a nossa vida. O apóstolo deixa isso bem claro para a gente não ter dúvidas. O pecado da língua, o pecado da maledicência, é algo muito comum a todos nós. São Jerônimo, que foi o santo que traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o latim, que fez a chamada Vulgata bíblica, a Vulgata latina, perdão. São Jerônimo dizia que mesmo quando nós procurarmos entre os homens que tendem a querer ser os mais justos, a viver com justiça, é muito capaz de ver essas pessoas que querem ser justas e boas, ainda assim serem apegadas ao prazer de falar mal dos outros. Isso é muito comum a todos nós, e não adianta a gente fingir que não faz isso. E se eu falar para vocês que eu estou fazendo essa pregação e eu não faço isso, eu sou o primeiro mentiroso dessa assembleia nessa noite. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Mas a gente não pode sentir prazer em fazer isso. Repetindo aqui as palavras do apóstolo Tiago: não faleis mal uns dos outros, irmãos. Não faleis mal um dos outros, irmãos. Por vezes a gente pode pensar que a nossa língua, que está dentro da nossa boca, não faz mal algum. Muito pelo contrário. São Tomás de Aquino, grande teólogo da igreja, diz que existem os bens materiais e existem os bens morais. E os bens morais são superiores aos bens materiais. Às vezes a gente se orgulha de nunca ter roubado nada. Às vezes a gente pensa, não, eu nunca roubei nada, eu nunca peguei nada o que não é meu. E a gente se acha muito orgulhoso disso.
E São Tomás de Aquino vai dizer que os bens morais são superiores aos materiais. Quantas famas nós já roubamos das pessoas? Quantos bons nomes que nós tiramos das pessoas através das nossas fofocas, através da nossa maledicência? Quantas pessoas deixaram de ter amigos porque a gente foi lá e disse: fulano não presta? Quantas pessoas deixaram de ir a uma missa porque nós dissemos: aquele padre lá não é bom? Quantas pessoas deixaram de ter um relacionamento porque nós espalhamos fofocas que nós nem sabíamos se era verdade ou não? E a gente acha, no orgulho de dizer: ah, eu nunca roubei nada. Nunca roubou nada? Eu nunca roubei nada? Quantas famas nós já roubamos por aí? E como diz São Tomás, o bem moral é superior ao bem material. São Felipe Neri tem uma história da vida de São Felipe Neri muito bonita, em que uma senhora que gostava de contar muitas fofocas foi se confessar com ele. E depois da confissão, São Felipe fala: ó, você vai ter que cumprir uma penitência, porque você precisa reparar o mal que você fez. Não basta confessar, você tem que reparar o mal. E ela fala: tudo bem, Padre Felipe, o que eu preciso fazer? E ele fala: ó, vai lá no mercado X, e eu quero que você compre uma galinha, e venha depenando a galinha e me traga a galinha depenada. E ela vai. Ela fala: simples, né? Uma galinha, que fácil reparação essa, né? E ela vai, compra a galinha, e no caminho ela vai depenando a galinha. E quando ela chega na igreja, a galinha toda depenada, entrega para o Padre Felipe e fala: tá aqui, Felipe Neri, a galinha depenada, então já paguei o que eu devia, já reparei o mal que eu fiz. E o Felipe Neri diz: agora a senhora volta e recolha todas as penas. E ela fala: não, é impossível. E ela aprende então uma lição: aquelas palavras malditas que ela soltava sobre a vida alheia, também é impossível recolher de volta. A língua pode ser semelhante a uma faísca que a gente solta numa floresta e a floresta pega fogo. E não adianta tentar pegar a faísca de volta, que o incêndio já se alastrou. Não adianta pegar aquela faísquinha de volta, o incêndio já aconteceu. A língua é como um leme de um navio. Por mais que o navio seja gigantesco, ele é controlado por um leme, um pequeno leme. A nossa vida também é controlada pela nossa língua e pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Temos colocado freio na nossa língua? A gente gosta mais de se juntar para falar bem das pessoas ou para maldizer a vida das pessoas? É prazeroso se juntar para falar mal dos outros. É prazeroso a ponto que quando a gente começa a falar mal de alguém, até os inimigos se juntam para falar mal de um outro inimigo em comum. Já perceberam isso? Quer testar a unidade do seu trabalho, da sua casa, se junta para falar mal de alguém. Até quem não se gosta se junta num prazer tremendo para falar mal da outra pessoa. Até amizades surgem no meio da maledicência. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque nós não roubamos o material, mas nós roubamos o que a pessoa tem de mais precioso, que é o bem moral. O nome da pessoa. É pelo nome da pessoa que Deus conhece a pessoa. Pelo nome. A primeira coisa que nós vemos no rito do batismo, no rito quando a criança é batizada, ou o adulto é batizado, mas no caso, quando a criança é batizada, o padre pergunta para a família: que nome escolhestes para essa criança? Antes da criança ser batizada, ela ganha um nome. E é por esse nome que a pessoa vai ser conhecida até o fim da vida. Por este nome,
o nome da pessoa é precioso. E nós, por vezes, e hoje em dia, sobretudo com as redes sociais, com a internet, a gente é tomado de uma coragem gigantesca para falar mal dos outros. Esse aparelhinho aqui nos dá uma coragem, meu irmão. Por detrás desse aparelho aqui, a gente tem uma coragem de enfrentar qualquer um, porque ninguém está nos vendo, e a gente tem uma coragem, mas voltando à história de São Felipe Neri, a gente não consegue reparar o dano. A gente não consegue mais reparar o dano. A mídia por aí, quando solta uma notícia sobre alguém, faz uma repercussão, e quando a notícia é falsa, não faz a mesma repercussão para dizer que não é verdade aquilo que aconteceu. Não faz, e mesmo que fizesse já não teria poder. Porque a língua tem um poder destrutivo gigantesco. Esse pecado da maledicência é terrível. É tão terrível a ponto que quando nós lemos no livro do Êxodo, Deus tira o povo de Israel do Egito, dá o maná no céu para o povo se alimentar no deserto, e o que o povo faz com Deus? Começa a murmurar, a falar mal de Deus. E o murmúrio do povo de Israel contra Deus deixa Deus tão irado, que faz aquele povo passar 40 anos no deserto, por conta do murmúrio, por conta de falar mal. E no fim todo aquele povo não entra na terra prometida, nem mesmo Moisés entra na terra prometida. Está grávida, José descobre que Maria está grávida, o anjo ainda não tinha conversado com José e dito que aquele filho que Maria esperava era o Filho de Deus, e José faz o seguinte, olha aqui, capítulo 1, versículo 19, José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José descobre que Maria está grávida, o anjo ainda não tinha falado para José que o filho era de Deus. José prefere, sendo justo, se afastar, para que Maria não fosse considerada uma mulher adúltera. Percebam que José não se afasta para não ser considerado, desculpa o termo, um homem corno. Ele não faz isso. Ele não se afasta com medo de falarem mal dele. José se afasta com medo que a fama de Maria fosse destruída. Isso é um exemplo de um homem justo. É o único detalhe que a Bíblia conta de José para dizer o porquê ele é justo, é isso. José, sabendo de algo que ele desconfiou, ele poderia ter pensado, será? Ele não liga para isso, ele não quer destruir a fama de Maria, ele prefere se afastar. Ele prefere dizer, não, nunca fui noivo de Maria, imagina. Não é que ela me traiu, isso não aconteceu. Ele prefere fazer isso. Isso é o exemplo do homem justo. Maria, cheia de graça, quando vai ao casamento e falta vinho, o que Maria faz? Maria se reúne e fala, nossa, olha que absurdo, a gente vem num casamento para faltar bebida. Você vai na feijoada de um amigo, chega lá, não tem feijão a feijoada. O que você faz? Você faz igual Maria, se levanta de forma discreta e vai ajudar os donos da casa para que a festa seja consertada? Ou você se reúne com algumas pessoas para falar, olha que absurdo? Olhem os exemplos que nós temos de pessoas justas. Pessoas que controlam a língua. Esses são os exemplos que a Bíblia nos dá. Que tipo de cristãos temos sido nós? Que tipo de cristãos temos sido nós? Será que não temos, igual o povo lá no Êxodo, murmurado também contra Deus? Falado mal de Deus? Ah, Senhor, para aquele fulano lá,
o Senhor deu tal e tal coisa, agora para mim, eu que estou todo domingo na igreja, toda terça-feira estou no grupo de oração, agora de quinta eu também estou no outro grupo de oração, para mim que me esforço tanto, o Senhor não faz nada. Será que a gente não tem feito isso? Murmurado, falado mal de Deus, nos colocando num lugar de justiça perfeita? Quantas vezes o nosso coração é assim? E não dá para a gente fingir que não é, por vezes é. E devemos pedir a misericórdia de Deus, porque só Ele é justo, só Ele pode nos julgar. Existe uma obra chamada Imitação de Cristo, que é uma obra que todo católico deveria ler, pelo menos uma vez na vida. A gente não deveria morrer antes de ler a Imitação de Cristo. E nessa obra, a Imitação de Cristo, é dito de uma forma bem simples, que quando a gente vê alguém, até mesmo pecando publicamente, nós não deveríamos ficar falando dos pecados dos outros, porque nós não sabemos até quando nós vamos conseguir perseverar no bem. Eu não sei até quando eu vou conseguir perseverar no bem. Amanhã pode ser eu quem esteja no pecado público. E a Imitação de Cristo ainda diz mais: eu não deveria julgar ninguém como mais fraco do que eu mesmo. Eu deveria olhar os outros pecando e ainda assim, por mais absurdo que sejam os pecados públicos dos outros, eu deveria pensar: eu sou pior. Eu sou pior. Porque o coração da outra pessoa o único que conhece é Deus, e só Ele pode julgar. A gente acabou de ouvir isso na palavra de Deus. Só Deus é o justo juiz. Sai desse lugar de querer julgar a vida dos outros. Sai desse lugar de querer se achar melhor do que os outros. Os antigos tinham 3 regras muito interessantes para quando a gente resolve falar alguma coisa. A primeira regra: quando eu vou abrir minha boca, eu deveria pensar: o que eu vou falar é verdade? Quando eu vou abrir minha boca para qualquer coisa, o que eu vou falar é verdade? Disseram que você sabe se é verdade? Não sei, então cala-te. Mas estão falando, todo mundo está falando, não importa se todo mundo está falando, você sabe se é verdade? Não sei, então cala-te. Segundo ponto: é verdade. Agora o segundo ponto: é útil. Eu sei de alguma coisa, mas eu vou abrir minha boca. O que eu vou falar tem utilidade? Ao abrir minha boca e falar alguma coisa, eu vou estar ajudando alguém a ser melhor? Se não, cala-te. E o terceiro ponto: o coração que fala isso é um coração puro? O meu coração, quando eu vou falar, ele está puro? Ou ele está puro ódio? Se eu vou falar de alguém, eu sei que é verdade, eu acho que é útil, mas eu não gosto da pessoa, cala-te, porque teu coração está cheio de ódio. Eu tenho inveja da pessoa, cala-te, porque teu coração está invejoso. Pode ser que o que você vai falar que você acha que é útil, na verdade é pura inveja, é puro veneno, é puro rancor, é puro sentimento maligno. São essas 3 regras importantes que a gente tem que sair hoje, e cada vez que a gente for pensar em abrir a boca, a gente levar isso em consideração. Percebam, mesmo quando a gente achar que é verdade, que é útil, pensar: por que eu estou falando isso? Será que eu não tenho raiva da pessoa? Eu não tenho inveja da pessoa? Será que eu não estou com rancor? Será que a pessoa não me fez mal no passado e agora eu estou falando isso? A caridade nos pede que a gente pare antes e pense: por que será que isso aconteceu? Por que será que essas coisas estão acontecendo? Antes de julgar o outro. Porque no fim, todos nós seremos julgados por Ele. E a gente pode no fim se surpreender
de aquelas pessoas que nós difamávamos estarem na presença dele e nós não. Seria uma surpresa doída, não? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de você ter gostado dessa pregação e no fim eu estar lá no inferno, apesar da pregação, e as pessoas que eu falo mal todas lá no céu. Pode acontecer. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. O único, bom, santo e justo é Ele. Na carta aos Colossenses, eu vou pedir para vocês abrirem a carta aos Colossenses, pouquinho antes de Tiago, no capítulo 1, o autor fala com a comunidade o seguinte: por isso, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O autor aqui, Paulo, da carta aos Colossenses, nos diz que devemos seguir os ensinamentos e a vontade de Deus. É a vontade de Deus que importa, não é a nossa opinião, não é o nosso crivo, é o crivo de Deus que importa para as nossas vidas. É nele que nós devemos ter esperança, é nele que nós devemos esperar e confiar, porque quem sabe o que faz é Ele. E por vezes a gente pode pensar, por que que Deus permite? Às vezes até no nosso sentimento a gente quer julgar a Deus, mas por que Deus permite tal coisa? Porque Ele sabe o que é bom e o que é o melhor. Ele sabe o porquê Ele permite. Ele sabe o que é bom e o que é justo. A nós cabe uma herança que não é uma herança porque nós merecemos. Meu irmão, minha irmã, nós não merecemos o céu. Tira da mente que você merece o céu. Você não merece o céu. Ou da cabeça, o que eu preciso fazer para merecer o céu? Você não precisa fazer nada para merecer o céu. Quem precisava fazer alguma coisa foi nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro da cruz. Ele quem nos garantiu o céu. Você abrir a sua vida para que Ele opere na sua vida. Mas nós não temos merecimento e mérito nenhum. Todo o bem que fazemos, como diz o Evangelho de João, porque fazemos nele. Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Que mérito nós temos? Confiemos então nessa noite a vontade dele e deixemos ele agir, não o nosso juízo. Amém? Fique em pé, por favor. Se eu perguntasse para vocês para pensarem em coisas, vocês já podem, bens que vocês já possam ter ao longo da vida surrupiado de alguém,
Talvez vocês lembrem de alguma coisinha ali na infância. Quem nunca roubou um brinquedinho de um amigo, né? Mas já confessei. Mas quem nunca fez isso? Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. Fecha teu olho. Quantas famas você, eu, nós já roubamos de outras pessoas? Quantas vezes a gente abriu a nossa boca para destruir alguma reputação, pelo simples prazer de ver a reputação destruída? Carlos, são tantas que eu não consigo nem precisar quantas foram. Nesse tempo mais recente, pela internet, quantas vezes você saiu por aí nas páginas falando mal de alguém ali publicamente, pelo simples prazer de criticar, de falar mal, de se mostrar superior, de se mostrar dono da verdade, de se mostrar mais santo, mais justo. Quantas até empresas, talvez, a gente, depois de fazer algum pedido e não vir da forma que a gente esperava, a gente saiu pelas redes criticando, julgando, demonizando o serviço das pessoas, talvez por um erro, talvez por uma falha de alguém, de alguma empresa, de algum servidor, de alguma pessoa. A gente saiu demonizando pelo simples prazer de ver a pessoa ser destruída, talvez de ter o seu emprego arrancado. Quantas vezes eu julguei o outro simplesmente pela aparência? Quantas vezes alguém chegou perto de mim e eu quis fingir que eu era um bruxo? Ah, eu estou sentindo que fulano não tem uma energia positiva. Ah, fulano entra e eu sinto uma energia negativa. Eu não fui com a cara da pessoa. Meu irmão, isso é bruxaria. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Julgamos pela aparência. Julgamos por arquétipos que nós temos de outras pessoas. Ah, porque todo não sei o que, não sei o que. E a gente sai julgando, a gente sai criticando. Se a gente tivesse o poder de Deus, a gente jogaria várias pessoas direto ao inferno. E no fim a gente pode acabar se surpreendendo, meu irmão, minha irmã, de essas pessoas estarem diante de Deus e nós não, por conta da nossa arrogância, por conta do nosso sentimento de raiva, por conta dos nossos sentimentos de ódio. Tiago, no capítulo 4, diz o seguinte no verso 6: mas Ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas vezes
meus irmãos, a gente se julgou mais santo do que os outros. Quantas vezes nós ensinamos, inclusive as crianças, a repetirem isso? Filho, fulano falou de você, fala isso do ciclano. Não deixa barato, filho. Repete na mesma altura. Filho, fulano fez isso, falou mal de você. Vamos inventar uma história maior ainda então para destruir a vida do fulano? E quantas vezes nós saímos falando coisas que achamos que é verdade, sem antes investigar se aquilo é verdade. E a gente às vezes fala, mas eu não minto. E você se coloca como bastião, como uma bandeira de perfeição, aquele que não mente, aquele que não erra, aquele que não fala mal de ninguém. Como diz a escritura que acabamos de ler, Deus rejeita os soberbos. Larga, deixa de lado essa soberba, meu irmão, minha irmã. Você não é perfeito, você não é bom, você não é santo. Há um só que é perfeito, que é bom e que é santo. E o nome desse nós conhecemos bem, que é Jesus. Nele nós recebemos essa herança da vida eterna, nele e por ele, não por nós nem pelos nossos méritos. Deixa de lado a soberba, se assuma pecador. Eu não tenho prazer nenhum de dizer que eu sou pecador, mas eu sou pecador. Mas eu fui resgatado pelo sangue de Cristo. Nele eu fui salvo. A salvação já foi posta na cruz. Quantas penas, meus irmãos, estão jogadas por aí, a gente não vai mais conseguir recolher. Quantas famas foram destruídas e a gente não consegue mais reparar. São muitas, são muitas. Perdão, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por todas as famas já roubadas por conta da minha língua incontrolável. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não segurei a minha língua, e minha língua, como uma espada afiada, saiu cortando e dilacerando a vida das pessoas. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu sou o mais pecador dentre os pecadores, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu sei, Senhor, que meu coração ainda é inclinado à maldade, e quando tiver uma roda de fofoca eu vou querer estar lá no meio da maledicência. Mas ao mesmo tempo eu te peço a graça, Senhor, a graça de resistir ao pecado da maledicência. Eu te peço a graça, Senhor, de ao ouvir falarem mal de alguém,
falar das virtudes da pessoa, ao invés de falar mal. Eu te peço a graça, Senhor, sobretudo daqueles que eu odeio, sobretudo daqueles que eu considero inimigos. Eu te peço a graça, Senhor, que eu possa amar com o teu amor, porque sozinho, Senhor, eu não sou capaz. Sozinho, Senhor, eu sou terrível, eu sou péssimo. Eu preciso da tua graça, Senhor. Peça, meus irmãos, peça a graça de Deus. Peça a graça de Deus para aquilo que você acha que é impossível. Aquele pecado da língua que você, Carlos, para que a graça de Deus te transforme, para que você possa ser mais justo, mais justa, assim como o justo José, assim como a Virgem Maria, de se colocar para ajudar o outro ao invés de criticar, de se colocar para, de forma discreta, resolver a situação ao invés de destruir uma vida, uma fama. Peça graça, meu irmão, porque sem essa graça nada disso será possível.